Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Vamos dar aí continuidade aos nossos estudos de domingo, né? Estamos aí no capítulo 21, né, do Apocalipse, e hoje nós vamos, né, dar continuidade nesse texto aí, que, né, já está chegando ao final, né? O Apocalipse tem 22 capítulos e durante esses domingos aí da pandemia a gente tem aproveitado aí, estudado um pouquinho, né? E hoje nós iremos para o capítulo 21. Né? Lembrando aí aos nossos companheiros, né, que os vídeos estão ficando salvos aí no IGTV, né? Estão ficando aí à disposição daqueles que desejarem, né, pelo IGTV. E que a gente vai, né, voltar, né, depois naqueles que ficar que a gente não conseguiu salvar. Teve alguns dos vídeos que infelizmente deu um problema e não salvou, e a gente vai voltar neles assim que a gente terminar aqui. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 21, né, conforme a gente já tem dito aqui, e nós vamos conversar, né, sobre o novo mundo, né, o mundo que o João Evangelista vai escrever, né, como a chegada da Nova Jerusalém. Esse capítulo aqui é um dos capítulos mais consoladores, né, e mais profundos, no sentido aí de atender às esperanças da humanidade, né, nesse momento que a gente está passando aí tão conturbado, tão cheio de dores, de provas, de dificuldades. Nós vamos encontrar aqui nas palavras do nosso querido João, né, o alento, o consolo, né, e a esperança, né, do mundo novo que se inicia. É interessante que todas as religiões, todas as expressões espirituais da Terra, né, pregam, né, a vitória do bem. Claro que com algumas diferenças, onde nós vamos ver aí, né, que alguns, para pregar a vitória do bem, né, pregam a derrota e a destruição do mal, né, e dentro da doutrina espírita nós acreditamos no resgate do mal, né, e não a destruição do mal, né, tanto que o posicionamento espiritual dos amigos de luz, né, diante do crime, diante do erro, diante das nossas falhas que são constantes e inúmeras, né, é o posicionamento do irmão diante de um doente, é o posicionamento de um companheiro diante de alguém que não sabe o que faz, né, que é o próprio posicionamento do Cristo, né, que da sua cruz, né, ali colocado ali pela ignorância humana, Jesus nos diz, né, sobre a nossa realidade íntima. Né, quando ele profere aquela frase maravilhosa no qual ele diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Né, e a inconsciência diante dos nossos erros, a inconsciência diante das nossas fragilidades, né, tem sido constante. Boa noite, né, olá aos amigos que estão chegando. Né, sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos estudando o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Tá? Fiquem à vontade aí para participar. Nós estamos aqui na Bíblia, aqui, ó, né? Estávamos, né, há alguns minutos atrás ouvindo aí o estudo do nosso amigo Alain, lá no grupo Francisco de Assis, né, que a gente faz parte, né, no qual ele contava a história da família Zebedeu, né, e agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse texto, né, que o apóstolo João traz para a gente. Como a gente estava dizendo, né, as pessoas, né, todas as religiões, todos os caminhos espirituais esperam a grande renovação, né, que há de acontecer e que está acontecendo. Né? Boa noite aos amigos que chegam. E, né, esse capítulo aqui, o capítulo 21, né, tá aqui anotado na Bíblia, né, quem quiser acompanhar aí, nós vamos fazer a leitura e o comentário, né, claro que dentro das nossas humildes possibilidades, né, sem querer fechar a questão sobre nada, né, porque o Evangelho não é para isso, e sim, o Evangelho é uma proposta de renovação, de transformação, de autoconhecimento, né, e como diz o amigo espiritual, o nosso querido Liel, o objetivo da espiritualidade não é resolver os problemas da humanidade, sim acender a esperança nos corações. E esse é um dos textos, né, que mais acende a esperança nas nossas almas. Então vamos lá, né? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, fique à vontade, tá bom, amigos? Começa com o relato do João, né? Nosso querido João, o evangelista, o apóstolo querido Jesus. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Interessante, né? O João vai começar a falar aqui que ele vai ver um novo céu. Né? Vamos lembrar que dentro do entendimento do Evangelho, né, que os amigos espirituais nos trazem, o céu é a representação da nossa consciência. Né? Então o João começa falando que ele vê um novo céu, ou seja, um nível de consciência diferente, e uma nova terra.
né? Vamos lembrar que a terra é a representação do nosso corpo de carne, nosso corpo físico, né? Lembra lá a historinha do Adão, né? Lá na Bíblia, quando Deus toma do pó da terra e sopra, né, com o barro lá e faz o Adão uma alma vivente, né? Claro que isso é muito poético, né? É um texto que não estava ali para ser a expressão, né, textual da verdade, mas sim uma poesia em torno da criação. E nós então vamos entender, né, que quando se fala de terra aqui na Bíblia, está se falando do nosso corpo, da nossa encarnação, né, de eu enquanto ser humano aqui vivendo a vida material. E ele vai ver um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque quando modifica-se a nossa consciência, a nossa vida material se modifica. A nossa vida material ela é um reflexo do nosso estado de espírito. Ou seja, à medida que o espírito se aprimora, o espírito se ilumina, a sua vida material, né, a sua vida de encarnado, vai refletir essa harmonia que o espírito dele, que a consciência, que o céu, né, vai ter. Lembrando, né, vamos lembrar da oração de Jesus, quando ele fala assim, Pai nosso que estás no céu. Né? Ou seja, o Pai com o qual nós nos comunicamos através da consciência. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, Jesus está nos ensinando que a nossa matéria deve estar em sintonia com aquilo que a nossa consciência nos ensina. E ele fala aqui, ó, porque o primeiro céu, ou seja, aquela consciência limitada que nós temos hoje, e a primeira Terra desapareceram. Muita gente entende que é o planeta, né? O planeta Terra, que é a Lua, a galáxia. Não, gente. Ele está falando de uma realidade espiritual. Tá? O mundo à nossa volta, o planeta, a Terra, né? Júpiter, Saturno, Urano, Sistema Solar, isso é redundante. Tá? Isso é acessório. A Terra e o céu que estão sendo transformados aqui são a intimidade e a materialização humana. E o mar já não existia. É interessante que aqui o mar não existe. Por que o mar não existe? Né? Vai ter um mundo seco, sem água? Não. Né? O mar é a representação da materialidade. Né? O mar é que amedronta. Né? O mar ele tem as ondas. Né? O mar, a água, é a representação da nossa vida material. Dos dramas da matéria, das lutas, das brigas, do dinheiro, né? Dos nossos medos com as questões materiais. Tenho que trabalhar, tenho que pagar conta, tenho que vencer a doença, levar a menina para a escola, tenho que lidar com os altos e baixos da vida, com o emprego, com o desemprego, com a doença, nesse sentido. Isso é o mar. Ele é revolto. Né? E por isso nós vamos ver Jesus caminhando sobre as águas. Porque Jesus é aquele que domina sobre a matéria. Né? Então ele anda sobre o mar. Enquanto que o Pedro, que é como nós, ele afunda nas águas. Tá? Isso é um simbolismo profundo, né? Desses fatos que aconteceram na época de Jesus. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. É interessante. Então João fala assim que ele viu uma cidade. A cidade é o lugar onde nós nos reunimos. Né? Cidade é o local que reúne aqueles que têm a mesma nacionalidade, as mesmas sintonias. E nós sabemos, né, lá com o André Luiz, né, nós temos um livrinho muito interessante na doutrina chamado Nosso Lar. Né? O Nosso Lar é o nome de uma colônia, de uma cidade no mundo espiritual, onde se reúnem espíritos com o desejo do bem. Não espíritos perfeitos, mas espíritos que têm, né, como característica principal o desejo do bem. Uma cidade no mundo espiritual. Mas essa cidade aqui, ela é uma nova Jerusalém. E nós temos que voltar no simbolismo da palavra Jerusalém, né? Que quer dizer Jerusalém. Salém em aramaico, em hebraico, né? No hebraico significa paz. Jerusalém, terra da paz. Né? Muito diferente do local físico hoje que tem esse mesmo nome, né? Infelizmente, né? Que é um barril de pólvora, né? Por causa das questões étnicas, religiosas dos judeus, dos palestinos, aquela coisa toda lá, né? Que está longe de ser a terra da paz. Mas o João fala, né? Que não é aquela Jerusalém. É uma Jerusalém que desce do céu, ou seja, é um estado de consciência. Tá? Essa terra da paz é um reflexo da nossa consciência. Porque todo o caminhar da espiritualidade, tudo aquilo que os espíritos de luz vêm ensinar pra gente é que a felicidade, o amor e o mundo regenerado são realidades de espírito. Vão lembrar lá de Jesus? Quando Jesus ele diz pra gente que o reino dos céus está dentro de nós. Né? Ou seja, o reino dos céus é uma realidade de consciência, é íntimo. E ele fala aqui, ó,
Uma nova Jerusalém que descia do céu de junto de Deus. Por que ela desce do céu de junto de Deus? Porque a consciência está nos conectando a Deus. Então a paz que nós tanto buscamos, né? Muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, eu queria ter paz, eu preciso de paz, né? Só existe uma paz real, que é a paz do Cristo, que é a paz de consciência. Que o André Luiz, nas suas obras, ele fala assim, que a verdadeira felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. Olha que a profundidade dessa frase. A verdadeira felicidade, ela está, né, espiritualmente refletida, ela é uma realidade de espírito, uma realidade íntima que tem a ver com a nossa consciência. Então, enquanto a minha consciência estiver em equilíbrio com aquilo que eu estou fazendo, eu sou feliz. Quando eu faço algo que a minha consciência diz que está errado, né? Então o parâmetro é a minha consciência para mim, a sua consciência para você, a consciência do João para o João. Quando eu faço algo que a minha consciência diz que está errado, eu entro em desequilíbrio espiritual, em desarmonia. Eu entro naquilo que chama-se pecado. É o pecado contra o espírito. Não tem isso na Bíblia? É quando a minha consciência diz, Marcelo, você dá conta de fazer isso. E eu falo assim, não quero fazer não, vou fazer isso aqui. Aí eu entro em dissonância comigo mesmo. Ou seja, aquilo que eu já sou capaz e aquilo que eu faço não estão equilibrados. A vontade de Deus que está no céu não está sendo feita na terra. Lembra que Jesus pede para a gente fazer a prece assim? Seja feita a tua vontade, se na terra, seja no meu dia a dia, na minha prática, como é no céu, na minha consciência. Desculpem, amigos. Poeira. Que descia do céu de junto de Deus, adornada como uma esposa ataviada para o seu esposo. A esposa ataviada, né, é uma figura de linguagem, é claro, né, gente? A esposa ataviada, né, era o que acontecia? Quando tinha-se a festa do casamento, né, a esposa se vestia com uma roupa especial e ela era levada até o noivo. Né? Então ela estava ataviada, ela estava toda preparada, toda vestida, como se ela vestisse de noiva hoje na nossa visão. Né? Aqui, vamos lembrar que a figura feminina na Bíblia é a representação do sentimento, da emoção. E a figura masculina é a razão. Né? Então, quando que vai se dar esse momento de paz na nossa intimidade? Quando houver o casamento entre razão e sentimento dentro de nós. Esse é o casamento indivisível que Jesus falava. Esse é o casamento que muitas vezes a gente fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. É o casamento da razão e do sentimento aqui dentro. A razão, né, são os conteúdos masculinos da minha intimidade e os sentimentos são os conteúdos femininos. Ou seja, né, as encarnações nas quais eu sou homem ou eu sou mulher, dependendo da minha encarnação, né, são oportunidades de se trabalhar conteúdos masculinos e femininos. Ou seja, em essência, todos nós somos espíritos, né, com características masculinas e femininas. Mesmo que eu encarne enquanto homem, enquanto mulher. Então, por isso que essa questão de discutir gênero é inútil aos olhos dos espíritos. Porque o espírito não tem sexo. Né? A condição sexual, a forma do meu gênero atual é apenas uma oportunidade de trabalho. Né? E não importa se eu sou aqui homem ou se eu sou mulher, importa como eu sou homem e como eu sou mulher. Né? E o que a espiritualidade está se preocupando não é o que eu faço da minha condição sexual, e sim se eu amo. Esse trabalho é meu amor. Por isso o Evangelho, à luz da doutrina espírita, ele é profundamente consolador, porque ele não julga. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para amar. O julgamento é algo que vem depois, é um julgamento eu comigo mesmo, e um julgamento de nível de consciência. Mas vamos continuar aqui, que o João está nos contando a história aqui. Ó. Ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus com eles será o seu Deus. O que isso quer dizer, né? Nós vamos viver com Deus? Sim. Por quê? Porque à medida que nós vivemos em espírito, onde está o nosso pensamento, e nós estivermos com o pensamento em paz, nós vamos estar conectados com a própria divindade. E seremos, aqui na Terra, encarnados, e no mundo espiritual, desencarnados, agentes do bem. Que isso que é o mais importante.
né? Sermos médiums, né? A gente fala muito de mediunidade, né? Principalmente na quarta-feira, né? E a gente fala muito de mediunidade por causa das mensagens que a gente recebe dos amigos espirituais, aí, essa coisa toda. Mas o verdadeiro médium, o melhor dos médiums, não é quem vê os espíritos. O melhor dos médiums é aquele que é intermediário da luz, do amor, do bem, da caridade, da compreensão, do afeto. O melhor médium é aquele que se torna um instrumento e uma extensão das mãos de Jesus no consolo, no amparo, no alívio, na transformação e na mudança. O melhor médium é aquele que transmite as palavras de alento, é aquele que silencia diante do erro, né? Não por ser conivente, mas por não valorizá-lo. É aquele que diante, né, das dificuldades alheias vai valorizar a luz, vai trabalhar o bem, vai gastar o seu tempo, né, combatendo o bom combate do amor, na sintonia da luz, do entendimento, da transformação, da renovação. Porque é isso que nós precisamos. Porque a nova Jerusalém que desce do céu é uma mudança de comportamento, de visão de vida. Porque nós precisamos urgentemente iniciar esse mundo onde todos são irmãos, onde nós deixamos de lado as diferenças, porque elas vão continuar existindo, mas nós vamos trabalhar em cima dos verdadeiros e importantes valores: o amor, a afetividade, a compreensão. Nós precisamos criar empatia, e a empatia nasce do entendimento. E entendimento nasce do quê? Do conhecimento, do sair do meu mundo para tocar o mundo alheio. Mas vamos continuar aqui. Enxugar-lhe-ás todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque tudo isso passou. O mundo de prova e expiação termina. O mundo da dor, da lágrima, do clamor, do desespero tem data de validade. Porque a morte não existe. E a doença nada mais é do que um reflexo do nosso desequilíbrio. E à medida que eu aprender a amar a mim mesmo e ao próximo, as lágrimas serão secadas, porque nós seremos os instrumentos de Deus para secar as lágrimas uns dos outros. Parece uma utopia, né? Jesus acreditava nisso aqui. O cara que dividiu a história da humanidade entre antes e depois da presença dele na Terra, que mudou o mundo com a sua simples palavra amor, que até hoje é incompreendido, esse homem, que é muito mais do que um homem, um ser eterno e imortal, que nos ensinou que nós também somos como ele, seres eternos. Jesus acreditava nisso, e ele acredita, porque Jesus está vivo agora. Quando nós estamos conversando aqui, o amor dele nos envolve. Como diria lá o apóstolo Paulo, nele nos movemos e vivemos. Porque nós estamos imersos na energia amorosa de Jesus. E agora chegou o momento da gente mudar. As velhas fórmulas já não funcionam. A dor, o ranger de dentes, a agressividade, a violência, o ódio, isso já está passando. Os espíritos que são apegados a isso estão sendo retirados paulatinamente do plano físico. O Espírito de Jesus vai vir limpar aqui? Não. Através das reencarnações, desencarnou um companheiro mais violento, ele vai ser levado para outros orbes, para outros mundos, para outros lugares onde ele vai poder seguir a evolução dele em mundos mais primitivos, que estão mais ao estado dele. Enquanto que os mansos herdarão a terra. Essa frase, quando Jesus diz para a gente: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus está falando para a gente sobre as condições íntimas para a gente viver nesse mundo aqui novo que está chegando. Que é o quê? Ter passado por aflição e não ter sido dominado pela aflição. Ter passado pelas lágrimas para aprender com elas a confortar aqueles que choram. Ter passado pelas privações, ter o desejo de ser justo. E a justiça não é vingança. Muita gente confunde justiça com vingança. Muita gente acha que ser justo é devolver a violência com violência. Quando Jesus, que é o mestre por excelência, nos ensina: dá outra face. E muita gente acha que dar outra face é deixar bater. Não.
Os espíritos de luz não deixam ninguém bater. Os espíritos de luz se defendem, mas eles se defendem com amor. Eles se defendem como alguém que trata um doente. Eles contêm o doente, mas eles não reagem violentamente aos berros, aos xingos, às agressões do doente. Eles não agem de maneira violenta às loucuras de um doente. Eles medicam. Eles dão lá um sossega-leão para eles de vez em quando, né? E às vezes a gente precisa do sossega-leão, né? E assim, né? A espiritualidade nos trata como crianças que somos. Não necessitadas de violência, mas de amor, de educação, de freio. E o bem não precisa usar os métodos do mal para fazer o bem. O bem, quando ele usa os métodos do mal, ele deixa de ser bem e se transforma em mal. Porque onde existe disputa e briga de iguais, é mal contra o mal. Quando eu, a pretexto de fazer o bem, uso do método do mal, eu estou sendo mal também. Não existe, né? Jesus nunca utilizou dos métodos do mal. É uma coisa para a gente pensar, né? Que é o futuro, né? Só entra na cidade aqui que a gente vê nessa onda, que é uma cidade íntima. Continuemos. Gente, pode perguntar qualquer coisa, tá, gente? Né? Bem-vindos os que estão chegando. Nós estamos estudando o capítulo 21 do livro do Apocalipse, do nosso querido João, o Evangelista. Né? O nosso amigo Alan estava até fazendo um estudo ali sobre ele agorinha, né? Sobre a família dele. A família Zebedeu, né? Que era o nome do pai dele. O que estava sentado no trono disse: eis que renovo todas as coisas. Interessante renovar, né? Recomeçar. Né? Renovar não tem que destruir. Renovar é fazer de novo novo. Então nós renovamos as nossas relações, as nossas esperanças. Nós renovamos as oportunidades com as reencarnações. Nós renovamos. Nós precisamos aprender a renovar e não a destruir. E ajuntou. Escreve. Fala pro João, escreve aí, ó, marca esse negócio aí. Porque essas palavras são muito dignas de fé e verdadeiras. E depois disse, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei gratuitamente da fonte da água-vida ao que tiver sede. Muito consolador, né? Ou seja, o nosso destino é a felicidade, é o amor, é a luz, e isso é algo gratuito. Quando nós estamos sedentos, nós recebemos a água da espiritualidade. O que acontece é que muitas vezes a gente cospe a água, a gente não quer beber. Porque nós preferimos, né, o vinho da embriaguez, nós preferimos beber o fel da raiva, do ressentimento, da amargura. Né? E Jesus nos oferece a água que lava, que é lágrima. A água que refresca, né? Mas que para muita gente não tem gosto, não tem cor, não tem sabor. Porque muita gente prefere beber sangue, principalmente o sangue daqueles que são seus adversários, né? E esse ciclo tem que acabar. Hoje, né? Cada dia que passa as pessoas vão descobrir isso. Ah, mas são tão poucas pessoas, não tem problema. Nós temos a eternidade. Temos os milênios pela frente para aprendermos a amar, para aprendermos a ver a vida de outra forma, né? E o amor, ele vai vencer, porque o amor é nossa essência, nós somos feitos de amor. Nós somos reflexos da luz divina, todos nós. Todos. Inclusive quem você não gosta, também é filho de Deus. Inclusive o pior bandido do mundo também é filho de Deus. E é perfectível, um dia ele vai despertar, assim como nós um dia vamos despertar também, que bom, né? Um dia nós vamos despertar e vamos ser pessoas melhores do que nós somos. Um dia nós vamos chegar, né, a demonstrar a luz da qual nós somos feitos. Se eu consigo, você consegue, Jesus provou pra gente que nós podemos, ele falou, né? Tudo que ele faz nós também podemos. Então nós vamos ter que começar a acreditar que aquelas pessoas que nós não gostamos também podem. Né? E talvez isso seja o mais difícil, né? Porque a gente acreditar na nossa luz, até que de vez em quando a gente acredita, mas acreditar que quem eu não gosto tem luz, não, isso eu não quero acreditar, não. Né? Aquilo lá não pode ter luz, não, só eu que posso, né? Só quem eu gosto que pode ter luz, né? Jesus não pode gostar daquele cara, não, ele é muito chato, né? Ele gosta, né? Uma vez a gente estava conversando com o Lucas, né? E a gente estava falando se Jesus viesse aqui hoje, né?
né? E ele sempre fala isso para mim, fala assim, ó, se Jesus viesse aqui hoje, ele ia chamar para ser apóstolo dele as pessoas mais detestadas da sociedade. Ia chamar com certeza algum político, ia chamar com certeza algum bandido, alguma prostituta, ia chamar esse pessoal, né? Algum líder religioso que sai roubando de todo mundo, né? Ia ser esse que ia ser a turma de Jesus aqui, né? Porque ele vem para os doentes, né? Iam ser pessoas que todo mundo ia torcer o nariz, falar, meu Deus, Jesus está maluco, esse cara não é Jesus não, né? Mas Jesus não vem para aqueles que precisam. Quem em sã consciência chamaria um Judas? Quem em sã consciência chamaria um Tiago, que era um cara totalmente bitolado com questão religiosa? Quem em sã consciência chamaria um Mateus, que era um avarento de mão cheia, um ladrão, né? Cobrador de impostos, catava o dinheiro dos outros? Quem quer chamar um Pedro desbocado, agressivo, violento? Quem quer chamar um tal de João, né? Um menino de 16 anos que ficava sonhando, olhando para a estrela o dia inteiro, lá não sabia nem, né? Maluco. Quem quer chamar um tal de Simão Zelote, um velho lá que matou um monte de gente quando era jovem lá, né? Tinha até o apelido de Zelote. Quem quer chamar um tal de Judas Tadeu, cara que não sabia desenhar o ó com a garrafa, de tão limitado intelectualmente? Quem quer dar bola para Maria de Magdala, a prostituta lá, metida em todo tipo de safadeza lá? Jesus deu. Jesus chamou. Quem quer chamar um pau de Tarso, um tal de um cara arrogante, vaidoso, assassino, matador dos outros que não concordava com ele, né? Cheio de recalque, cheio de vaidade, arrogância, que achava que era mais do que todo mundo? Jesus chamou, né? Então nós temos que refletir sobre isso. Ele chamou esse, chama a gente também, né? Porque nós estamos mais ou menos nesse nível aí, né? Cada um de nós encaixa ali, né? O Lucas sempre fala que os apóstolos são a estrada da humanidade, né? Eles representam, né? Quando eu falo os apóstolos, gente, não falo só os 12 não, tá? Tô falando das mulheres que acompanhavam Jesus, tô falando daquele grupo de companheiros que andavam com o Cristo, né? Que representam realmente a estrada da humanidade. Tinha um espírito de luz lá, igual o João Evangelista, mas tinha um maluco lá, igual o Judas lá, Iscariotes lá, ó, materialista até o final da alma lá, que queria que Jesus saísse vencendo guerra. Mas ele amava Jesus, do jeito dele, né? Não deu conta, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nisso, porque aí nós vamos ver que Jesus está mais próximo de quem a gente detesta do que a gente imagina. E com isso não quer dizer que ele não esteja próximo da gente, nem daqueles que nós amamos também, né? Porque entre os discípulos haviam pessoas que tinham grande afinidade. Você pega lá o João e o Pedro, né? Apesar da diferença de idade dos dois, o João já é um adolescente, o Pedro já tinha quase 50 anos, eles tinham uma afinidade muito grande, né? Você pega lá, por exemplo, o Paulo e o Barnabé, você pega, por exemplo, lá tantos companheiros que tiveram lá perto do Cristo, e que eram diferentes, mas aprenderam a se amar, né? Quantas histórias se conta, né? Lá no livro Boa Nova do Chico conta que o Mateus, né, que era um cobrador de impostos, e o Pedro não se davam bem, eles viviam brigando em Cafarnaum, né? O Pedro tinha vontade de matar o Mateus. O Mateus tomava tudo que ganhava lá, os peixinhos dele lá, o Mateus ia lá e cobrava imposto de tudo, e o Pedro morria de ódio. E o Mateus estava nem pastando pro Pedro, né? Viraram amigos, viraram irmãos. É aí que entra o toque do Cristo. Jesus, ele pegou um monte de gente diferente e fez com que elas se olhassem e se aceitassem sem mudar suas diferenças. O Mateus continuou rico, continuou cobrador de imposto, né? O Pedro continuou pescador, mas eles aprenderam a se amar, né? O Paulo continuou arrogante, continuou vaidoso. O Tiago continuou fanático religioso, ficava lá ajoelhado, rezando de joelho lá o dia inteiro lá. Aprenderam a se aceitar, a se compreender. Esse que é o segredo. Não é mudar ninguém, não. É a gente aprender a se suportar. Essa palavra é profunda, né? Vamos lá. Aquele que vencer possuirá essas coisas. Olha que interessante. Então aqui, né, a espiritualidade está falando para o João. Olha, isso aqui que eu estou te falando, esse reino de paz, esse amor, essa água viva, né? Esse novo mundo que nasce e que começa agora. Nós estamos vivendo isso aqui agora, tá, gente? Né? É para o vencedor. Mas quem que vai vencer o quê? Vou vencer os outros? Vencer os meus inimigos? Não, vou vencer a mim mesmo. Vencer as minhas fragilidades, os meus medos. Vencer através do amor. Eu vou olhar para o homem velho, para o homem cheio de defeito que eu sou, e falar assim, eu te amo do mesmo jeito. Né? Ser é chato, ser isso, é aquilo, eu te amo. Né? É a gente falar isso para nós mesmos. Esse que é a maior vitória. Não é vencer ninguém, ninguém precisa vencer ninguém. Ninguém precisa ganhar, a minha ideia não tem que ganhar da ideia de ninguém não, gente. E tantas vezes as pessoas se perdem querendo ganhar dos outros. Não ganha não. Quem tem que ganhar é Jesus.
Tem uma história muito legal do Chico, né? Que o Chico tava lá, o Chico era novo ainda, né? Tava no início ainda. E ele estava lá em Pedro Leopoldo, né? Tinha uma casa espírita lá, né? E ele era o secretário da casa espírita, né? Ele estava na diretoria da casa, imagina, né? E aí isso que teve uma votação lá, porque o pessoal falou que o pessoal estava ganhando muita cesta básica, eles não tinham como sustentar aquele negócio todo, né? E aí um companheiro falou assim, doutrina espírita tem que dar livro para os outros, tem que dar cesta básica para ninguém. E aí, né, alguém, né, como sempre tem votação, falou, vamos votar aqui, né? E aí chegou a mesa, né? Todo mundo sabia que o Chico era a favor de deixar o Chico por último. E aí começou, vamos votar, acabou a cesta básica na casa espírita, não vão dar mais comida para ninguém não, só vão dar evangelho. Aí todo mundo votou, sim, sem cesta, não precisa disso, todo mundo, né, votou lá. Aí nós chegou no último, foi a vez do Chico voltar. Aí o Chico virou com aquele jeitinho dele, né? Falou assim, né, vocês estão falando aí da cesta, eu voto a favor, né? Para continuar a cesta básica, e nós vamos continuar, né? Porque Jesus também é a favor da cesta básica, e eu e Jesus somos a maioria aqui. O voto de Jesus vale mais. Continuar a cesta. Né? O Chico, né, ele venceu a votação porque ele tinha o voto de Jesus. Né? Claro que, né, parece uma arrogância, mas pensa bem. Né? O Chico ele estava sozinho no seu ponto de vista. Ele queria continuar dando os alimentos. Né? Os outros achavam que era difícil. E olha que nem eram os que corriam atrás da comida, não. Era o Chico que corria atrás. Né? E aí o Chico fala, eu e Jesus somos a maioria. Porque ele confiava no Cristo. Como se ele dissesse, pessoal, não precisa de ninguém me ajudar a correr atrás de cesta, senão Jesus está mandando. Nós é que precisamos aqui abrir a casa aqui para a cesta de Jesus chegar e nos entregar para os outros. Esse que é o nosso propósito. Né? Boa noite, sejam bem-vindos. Né? Então a gente pensa muitas vezes, né, que parece que o que é certo é minoria. Não tem problema não, a gente continua fazendo do mesmo jeito. Né? Tem uma hora que a gente tem que lembrar que Jesus, né, o voto dele vale mais. Né? Vamos lá. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Interessante, né? Essa ligação Deus e filho. É interessante que aqui, né, toda a construção da nossa relação com Deus na Bíblia é uma relação de servidão. Né? O Deus do Abraão, o Deus de Isaac, Jacó, o Deus do Moisés é um senhor a ser servido, a ser obedecido, a ser temido. E essa ideia de Deus, ela permeia até hoje. Né? Muitas pessoas, né, inclusive dentro da doutrina espírita, né, tem esse negócio de temer a Deus, essa coisa toda. Né? Mas o Deus que Jesus apresenta para a humanidade é um Deus que é pai. Um Deus que, sendo pai, não tem mais essa relação de senhor e servo. Porque o filho é herdeiro. E Jesus não chega da condição de servo, ou seja, da condição de quem está aqui para ter medo de Deus. É uma das grandes coisas que Jesus fez e que muitos de nós, né, tentamos voltar isso para trás, né, que veio as religiões e tornou a colocar a gente na posição de servo, né, porque é mais fácil. Né? Porque se eu for filho de Deus, eu sou igual. Se eu sou igual, quem que vai mandar? Né? O líder religioso não pode mandar em quem é igual a ele. Mas quando todos nós somos servos, tem um servo maior que manda nos outros. Aí cresciam hierarquias a pretexto de Jesus. E o evangelho não tinha hierarquia. Pedro não mandava mais que o João. João não mandava mais que o Pedro, porque eles não estavam nem interessados em mandar. Né? Haja vista que quando tinha alguma situação a ser resolvida pelos cristãos, eles reuniam e decidiam em conjunto. Né? Ou seja, o Pedro não batia a mão na mesa e falava assim, pronto, acabou. E olha que deu o Pedro, né? O João Evangelista também não fazia isso. Né? Então é uma coisa para a gente aprender. Toda hierarquia, no sentido de domínio sobre a vontade alheia, é um desperdício de forças. Tá? Mas a Casa Espírita tem presidente, a igreja tem, infelizmente. Eu sou presidente da Casa Espírita, sabe o que comando? Nada, nem quero. Tá? O presidente é só figura alegórica lá, puxa, vamos lá, a gente faz isso aqui, mas se ninguém quiser, vai lá e faz sozinho. Né? Então assim, gente, hierarquia, mando, poder, domínio, não vale nada. A verdadeira autoridade, os espíritos ensinam isso lá no Kardec, a autoridade moral. Quem tem autoridade moral vence. Lembra do Chico? O Chico na votação para acabar com a distribuição de cesta básica, né, foi 10-1. Né, na verdade 10-2, né, porque Jesus votou com o Chico. Né, um do Chico valeu mais que todo mundo, porque o Chico tinha autoridade moral. Quando ele falava, ele não falava sozinho. O peso das ações dele enquanto cristão falavam juntos. E quanto existe autoridade moral, não é necessária hierarquia. O Chico nem era presidente, ele era secretário. Né?
Mas a autoridade moral advinda do amor e da prática do bem, né, deram ao Chico, né, a oportunidade de falar, e o vó dele junto com o de Jesus, né, porque lembra, eu e Jesus somos maioria, né, ganhou. Né, então essa é a verdadeira autoridade que nós devemos buscar. Né, gente? E aqui ele fala assim: este será meu filho. E o filho é o herdeiro, gente. O filho é aquele que divide. O filho, ele é tudo que o pai é, só que mais jovem. Legal? Quando Jesus nos chama de filhos, né? O que Jesus está dizendo pra gente? Ele está dizendo que nós, em potencial, somos o que ele é. Né? Eu gosto muito disso quando ele recorre, né, à exemplificação da figueira e da semente. A semente somos nós, a figueira é ele. Por quê? Porque ele é a árvore pronta. Mesmo assim, uma árvore que ainda está florescendo ainda. Essa árvore de Jesus cresce muito ainda. Né? E nós somos a semente. Em potencial, nós somos Cristos. Em potencial, nós somos com Jesus. A diferença é que nós precisamos entrar na terra, precisamos ser cultivados, precisamos nascer, crescer, passar pelas provas, pela chuva, pelo sol, pelo tempo, para que as nossas raízes sejam deitadas, para que os nossos galhos cresçam, né? Para que a gente também se torne uma árvore frondosa, tal como Cristo é para nós. O Jesus é a árvore mais velha que faz sombra sobre a gente enquanto a gente cresce, né? Vai chegar um momento que nós vamos ser tanto quanto ele. Fantástico isso, né? Alguns bilhões de anos aí, vai saber, né? E ele fala aqui, ó: mas pelo que toca aos tímidos, aos incrédulos, aos execráveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu Deus, vai tudo pro inferno, né? O que isso quer dizer, gente? Jesus está mandando a gente pro inferno aqui? Não. Né? Vamos lembrar o que é o sentido do fogo. Lago de fogo. Lago, água, matéria. Fogo, renovação. Todos os que estão na sintonia da incredulidade, de atos execráveis, homicidas, fornicadores, mentirosos, idólatras, né? O idólatra é aquele que ama um objeto, seja ele material, seja ele moral ou íntimo, seja o que for, é o idólatra. O feiticeiro é aquele que comercia com as realidades do espírito. Fornicador é aquele que vive para poder atender aos seus desejos. Né? Incrédulo, aquele que trabalha pela mentira. Mentirosos. O que ele está falando aqui? Todos esses espíritos estão nessa sintonia. O que está reservado para eles? O lago de fogo. Seja renovação pelas encarnações. Ah, você não quer não, filho? Vai reencarnar lá no outro mundo, lá 1000 vezes, lá até você aprender, igual aconteceu com a gente. Né? O Emmanuel conta pra gente no livro A Caminho da Luz, quem quiser ler, né? Que nos mapas zodiacais, né? A gente vai ver lá, os mapas zodiacais são as estrelas, tá? Não é o horóscopo não, tá? Mas é zodiacal porque tem a ver, né? Por causa dos nomes. Né? Entre as estrelas existem mundos, né? E determinado mundo, né? Na região de Capela, em determinado momento da sua história, estava no mesmo ponto evolutivo que nós aqui na Terra estamos. Entretanto, né, assim como aqui, existiam lá, naquele orbe, inúmeros espíritos ainda selvagens, agressivos, violentos, mentirosos, né, gananciosos, né, desejosos de poder, de força. Só que esse mundo, né, iluminado já estava passando por um outro estágio, como nós estamos passando aqui. E aí o que é que aconteceu? Esses espíritos atrasados, né, e agressivos foram retirados deste ambiente luminoso e trazidos para um mundo primitivo, que iniciava seus processos históricos, humanos, onde o ser, né, ainda estava na idade da pedra, né, aprendia a utilizar a roda, né, temia o fogo, e essa massa de espíritos, né, degredados veio aportar aqui, trazendo com eles a grande saudade, né, e aí as suas mitologias, as suas criações, né, criaram lendas de um paraíso perdido, né, lendas de uma terra prometida que mandava leite e mel, onde que eles iam ser felizes, dos quais eles foram expulsos. Olha só, isso está aí em todas as religiões, porque a gente tem consciente nesses espíritos. E eles foram recomeçar aqui. Foram, né, apesar de serem maus e primitivos, eles trouxeram conhecimento para os espíritos jovens que estavam aqui na Terra. Ensinaram a lidar com fogo, né? Tinham a intuição de uma roda, de uma ferramenta, e foram construindo aqui a sua sociedade, né? Aprendendo
a distribuir o que eles tinham, que era conhecimento, para aqueles que não tinham. E vendo os entrechoques da violência desse mundo primitivo que era o nosso, começaram pouco a pouco a buscar o amor, a desenvolver a afetividade, a saudade. Mas esses espíritos receberam a promessa, né, do governador do mundo que os recebia, que ele estaria entre eles, que em determinado momento ele renasceria e os ajudaria nessa caminhada de evolução para o bem. E aí veio Jesus, com a sua missão amorosa. Ela é um livro, A Caminho da Luz. O Emmanuel fala de uma maneira muito mais poética, muito mais bonita, né? E assim somos nós hoje, espíritos, né, nos quais a vaidade, a arrogância, a prepotência ainda são muito fortes, mas cujo nosso desejo é sermos bons. E essa é a característica do mundo em regeneração que inicia agora. O mundo onde o desejo do bem, não a perfeição, o desejo de ser melhor, não o acerto sempre, né? É um mundo onde, quando nós falharmos, e falhamos muito ainda, nós iremos pedir desculpas e tentar fazer melhor. Essa é a característica do mundo em regeneração que inicia já nesse milênio aqui que nós estamos vivendo, né? Os últimos espíritos violentos e agressivos estão aí encarnados aí nos cargos políticos, religiosos, né? Tentando dominar consciências. São as últimas encarnações desses seres aqui. Em breve eles vão fazer uma viagem para outros mundos primitivos, onde eles vão poder gritar, bater, xingar, colocar um pedaço de pau na cabeça e falar que é rei, né? Porque eles querem mandar, eles querem dominar, deixa eles dominarem e mandar lá, né? E lá eles vão aprender, né? O Diogo está perguntando, será que a espiritualidade já mencionou quantos de nós somos capelinos? Olha, a gente sabe que foram 4 grandes migrações de capela, né? A primeira foi os egípcios, né? Dos quais voltaram 99%, né? E isso muito antes do Moisés, tá, gente? Quando Moisés pisou no Egito, tinha 2000 anos que já não tinha capelino encarnado lá mais. Os capelinos eram depois das pirâmides lá, tá? O povo de Israel também é descendente, os arianos e o povo hindu, tá? São os 4 ali, basicamente, que são, né, de origem assim. Não quer dizer que todo mundo que nasceu na Índia hoje, todo mundo, não. Quer dizer que naquela época, né? E depois misturou, né? Se a gente for analisar em vista da população espiritual da Terra, sim, a maioria dos egípcios já retornou, né? Segundo os amigos espirituais, quando Moisés pisou no Egito, quando Abraão pisou no Egito, né, já tinha mais de 1000 anos que os capelinos do Egito já tinham ido embora. O pessoal que estava lá era o pessoal que era descendente do descendente, era daqui da terra, que, né? Tinha um ou outro lá, né? Então, alguns estavam lá ainda, principalmente os guias espirituais do Egito, tá? Que eram espíritos daquela região, né? Mas dá um outro estudo. Mas assim, o que acontece? Hoje, se a gente for analisar, né, não vou fazer com né, a população espiritual do planeta Terra hoje, segundo a espiritualidade, são 24 bilhões de espíritos humanos. 24. Isso quer dizer o quê? Temos aqui mais ou menos 8 a 9 encarnados, então no mundo espiritual devem ter, vamos botar aí uns 16 bilhões de espíritos no mundo espiritual, né? Então, assim, a população varia. Então, quando tinha, por exemplo, 200 milhões de pessoas na Terra, tinha 23 bilhões e 800 no mundo espiritual. Então, a pessoa, mas onde que foi os espíritos? Vai reencarnando e renascendo. Hoje é um momento da história, da humanidade, onde tem mais encarnado, né, na Terra. Ou seja, o plano espiritual tá até mais folgado hoje, né? Então, só tem 16 bilhões de espíritos no plano espiritual e tem quase 9 aqui na Terra. Dá mais ou menos 24 bilhões entre desencarnados e encarnados, tá? Então, a diferença é essa, né? Só você ver quantos encarnados, você diminui, você sabe mais ou menos quanto tem no mundo espiritual. Né? Segundo os amigos espirituais, né, dessa maioria de espíritos aí, vão botar aí que 10% é capelino. 10% dos que estão aqui na Terra, ou seja, uns 2 bilhões e meio, mais ou menos. Mais ou menos, mais para menos, tá, gente? Porque a maioria dos espíritos aqui da Terra, né, também vem de outros orbes, né, só de capela que veio, né, gente? A gente sabe que, né, isso é periódico. E tem espíritos que desenvolveram, fizeram a sua evolução aqui mesmo, que vieram aqui da evolução natural do planeta. São espíritos mais jovens, tá? Mas quem que é capelino, quem que não é, isso é muito difícil de saber, isso é praticamente impossível. A espiritualidade sabe, né? Mas, por exemplo, eu sei, vou aqui contar para você, o Liel é capelino, ele é de origem capelino. Mas ele já falou comigo que ele lembra quase nada de lá, porque tem 300 mil anos que eles vieram. Então, né? Então assim, falou assim, se ele se esforçar, ele lembra, ele até foi lá e tal. Mas muitos espíritos de capela pegaram amor aqui pelo nosso mundo e ficaram, né? Ficou lá, não, veio aqui, vão ficando, né? Então, muitos espíritos superiores são de origem, né? Então, assim, encarnado hoje não chega a essa quantidade, não.
tá, gente? Não é 2 bilhões de encarnados, falando entre desencarnado e encarnado, tá? Então, assim, vamos botar que 10% da população encarnada da Terra talvez seja, talvez, tá, gente? A maioria é de espírito aqui mesmo, né? E muitos desses espíritos vão ser levados para outros mundos, e vão chegar lá e vão recomeçar lá, e eles vão criar lá dentro das mitologias dele, que nós somos expulsos de algum lugar que eu não sei onde que é, né? Porque nós fizemos bobagem, né? Tanto é aquela ideia da metapsicose dos egípcios, né? Que os egípcios falavam, se fizer um mal você vira bicho, hein? Né? O Lucas falou uma vez comigo que isso aí era o seguinte: às vezes chegavam de capela, viam os corpos que eles iam encarnar aqui na Terra, falaram, meu Deus, eu vou virar bicho, né? Quer dizer, aqueles macacos, né? Que é mais ou menos a gente, né? Tá? E aí os capelinos olhavam pra ele e ficavam, meu Deus, só tem isso aqui pra encarnar, esse corpo aqui todo peludo, todo esquisito, virou bicho. Aí o cara acordava lá, né? Quando vai, né? Quem faz o mal vira bicho, gente, vira mesmo, hein? Né? Foi aí que ele cria essas lendas, essas histórias todas, né? Mas isso aí dá matéria de outro estudo, né, gente? Outro dia a gente faz um estudo sobre isso. Mas terminando, né, nós terminamos aqui o capítulo 21, né, do Apocalipse, né, a Nova Terra, a Nova Jerusalém. Lembrando, né, meus amigos, que isso aqui são realidades de espírito, são realidades da intimidade, são realidades do nosso íntimo. Porque o céu e o inferno são estados de consciência. Né? Então, céu e inferno são sempre estados de consciência. Né? Essa história do Egito é tão interessante, meu amigo. Nossa, né? A gente vai pegar lá os maiores espíritos do Egito, tá aqui encarnado no mundo espiritual, né? Que é o João e a Maria, né? Que é o Ísis e Osíris, né? Que é os deuses do Egito, né? É o João Evangelista, é o Osíris lá, esse negócio, né? Mas isso é outra história. Mas é interessantíssimo, né? São espíritos que estão aí, muitos desses espíritos ficaram, né? Muitos desses espíritos e muitos espíritos que vieram de capela não vieram porque era atrasado, não vieram porque os amores deles vieram. Falaram assim, meu filho tá indo pra terra lá, ó, né? Então eu vou atrás, vou lá pra ser mentor dele, vou lá ajudar ele, vou ficar lá 10 mil anos lá com ele, lá, não tem problema não, vou ficar lá que é muito primitivo, lá porque eu amo. Né? O amor, e como muitos espíritos aqui da terra, a gente já sabe, aí até por informação dos amigos espirituais, muitos espíritos amados nossos aqui, né, eles vão atrás de alguns companheiros. Né, os companheiros vão para os mundos primitivos, vão junto. Né, talvez não para encarnar, mas vão ficar lá sendo mentor, sendo guia deles lá durante 1000, 2000, 3000, seja lá como é que eles vão contar o tempo, porque lá que é diferente. Né, cada mundo conta o tempo de uma maneira. Né, para nós, um ano é o tempo que a Terra dá em volta do Sol, mas se você estiver em Júpiter, vai ser uma contagem diferente. Né? E essas são coisas para a gente poder pensar, né? Nossa história é muito longa, né? Muito, muito longa. Eu lembro uma vez que um espírito, né, dessa região manifestou na reunião mediúnica, um espírito bem violento, agressivo, mas que lembrava. Ele falou com a gente que em capela, só a história escrita deles, né? Ele estava fazendo uma analogia, né, gente? É claro, né? Porque é bem diferente, né? Tinha mais de 1 milhão de anos da Terra. Só a época que eles tinham história, né, registrada. A nossa história registrada não tem 10 mil. Né, o deles tinha 1 milhão. O umbral também é estado de consciência. Que o espírito fica preso, sim, o umbral é um estado de consciência. Existe o local físico do umbral que é criado pelas mentes em desequilíbrio. Você junta lá 1 milhão de espíritos equilibrados, aquele ambiente onde eles estão é um umbral, é o reflexo da mente deles. Mas se imagine que, por um milagre, né, todos eles mudassem a forma de ver a vida, começam a se amar, perdoar, o umbral some. Porque o umbral é reflexo. Né? Onde se unem os espíritos desequilibrados, nós temos um umbral. Onde se unem os espíritos iluminados, cheios de amor para dar, nós vamos ter as colônias superiores. Né? Quem faz o espaço não é de fora, é o que está dentro. Então quem faz a nossa casa somos nós. Quem faz a nossa vibração somos nós. Quem faz o nosso templo religioso somos nós. É o reflexo daquilo que nós somos. E quanto nós precisamos aprender isso. Quanto é importante nós termos consciência de que a nossa realidade é o reflexo do nosso pensamento. Né? O nosso mundo hoje está difícil porque ele está refletindo as nossas lutas íntimas, as nossas brigas conosco mesmo. Nós estamos brigando com todo mundo, nós estamos entrando em desavença com todo mundo porque nós estamos em batalha com a gente mesmo. Enquanto eu não pacificar a minha intimidade, eu não vou pacificar a minha relação com meu irmão, com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, com o meu próximo. Né? E aí entra o evangelho como uma ferramenta para a gente poder aprender a lidar com isso, com essas situações, né? Pacificar a nossa mente. Né? Por isso que a Jerusalém desce do céu. Né? Estamos lendo aqui, a terra da paz.
Ela não é um lugar. Não adianta eu mudar lá para Israel, mudar para Europa, mudar para o Egito, para a Ásia, tudo lindo, né? Adoro o Egito, sou doido lá, né? Ficava lá, sou doido para voltar para o Egito lá, né? Se bem que os egípcios da minha época não tem ninguém, né? Mas assim, não é o local, é o ambiente, né, gente? Então nós temos que movimentar isso. Não adianta eu querer sair do mundo carregando comigo ressentimento, amargura, egoísmo, raiva. Eu vou levar isso para o mundo espiritual e eu vou ser atraído por espíritos que estão vivendo a mesma situação. Então, se aqui eu estou amargurado, sofrendo com raiva, ressentimento, agonia, eu vou para o mundo espiritual e vou estar no meio de espíritos com raiva, ressentimento, amargura e agonia. Porque vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Então não adianta fugir, né? Por isso que o suicídio é uma loucura. Porque o suicida ele não foge daquilo que ele é. Na verdade, ele vai para um ambiente onde só tem gente igual a ele, sofrendo do mesmo jeito. Então o suicida que está fugindo, né, dos seus crimes, ele vai para um ambiente onde todos são criminosos igual a ele. Porque nós vivemos em espírito onde está a nossa mente. Então qual que é a cura? A cura é modificar a forma da gente entender, da gente pensar, da gente sentir a nossa vida. E aí que entra o Evangelho. Porque Jesus fala pra gente, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é que vivemos onde está o nosso pensamento. Então nós temos que trabalhar o nosso apego, né? Desapegar não é deixar de amar. Desapegar é colocar as coisas no seu lugar. É tão difícil, né, gente? É difícil, mas não é impossível. E à medida que a gente sabe, a gente se liberta. Né? Vamos lembrar que a sabedoria, o conhecimento, está ligado ao quê? A responsabilidade, a liberdade, a pirâmide espiritual. Tá? Liberdade, responsabilidade, conhecimento. Quem conhece é livre, mas é responsável. Quem quer ser livre, que busque conhecimento, mas vai receber responsabilidade. Aquele que é responsável ganha o direito de ter conhecimento, que vai fazer dele livre. Conhecimento, responsabilidade e liberdade estão conectados. Né? É a pirâmide, é a ideia da pirâmide. Conhecimento, responsabilidade, liberdade. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Evangelho, nós estamos tendo... O que a gente está trabalhando aqui, meus amigos? Conhecimento. Mas quando a gente tem esse conhecimento da vida eterna, das realidades do Espírito, nós somos levados ao quê? A sermos mais livres. Né? Nós não vamos ser mais dominados pelo líder religioso, pelo padre, pelo bispo, pelo médium. Né? Nós vamos ser dominados pelo medo, pelo espírito desencarnado, pelo demônio. Não vamos ser, porque nós somos livres, o conhecimento nos ensinou. Mas ao mesmo tempo, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós sabemos. E nós vamos começar a perceber que nós temos que dividir o que a gente tem. Nós temos que agir de acordo com o nosso conhecimento. Aí entra a questão da consciência. Né? Porque aí eu vou começar, a minha consciência falar assim, mas você já sabe. Então você não pode viver como que não sabe. Entendeu como é que uma coisa está ligada à outra? Isso é o mecanismo da evolução. Quando Jesus veio na Terra, ele trouxe para nós o que? Informação, ele trouxe conhecimento espiritual, que nos libertou das nossas amarras de consciência, dos nossos medos. Né? Aí vieram outros depois de Jesus e tentaram amarrar a gente de novo, com um monte de medo. Né? Trabalhando o quê? A ignorância. Né? O ignorante, ele não sabe, então ele não é livre. E ele não é responsável pelo que faz, ele não sabe. Né? Então, assim, o que é o espírito de luz? É aquele que busca conhecer, para poder ser livre, para poder cada vez mais ser responsável por si mesmo. Né? Esse é o grande móvel da nossa presença aqui na Terra. Aprender para se libertar e para se responsabilizar, para trabalhar pelo bem. Meus amigos? Os queridos, nós agradecemos aí, né, os amigos que nos acompanharam nesse estudo. Desculpa aí as bobagens, né? A gente fala bobagem, né? Mistura muita coisa. Mas aí vocês vão exercitar caridade com a gente, tá bom? Queria pedir a Jesus para nos abençoar a todos, né? Lembrar os companheiros aí, né? Que a gente está deixando os vídeos salvos aí no IGTV, né? Se for útil para alguém, a gente fica muito feliz, né? Se for útil para um só, nós ficamos felizes também, tá? Se não for útil para ninguém, é útil para a gente, pelo menos, né? E vamos levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo neste momento que o amor do Cristo possa estar em nossos corações, em nossas mãos, em nosso pensamento. Mestre, sabemos das nossas fragilidades, dos nossos medos, e por isso nos confiamos a Ti, como guia, modelo, caminho, verdade e vida.
na nossa existência. Divino amigo, que guia os destinos da humanidade, que protege e vela por todos nós, te pedimos neste momento que nos ensine a amar, a trabalhar, a servir. Dá-nos paz de espírito, nascida da consciência tranquila. Ajuda-nos a cumprir os deveres que ela nos pede, nossa consciência. Divino Mestre, estende as tuas mãos sobre aqueles que precisam, sobre aqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, fazendo de cada um de nós instrumento do teu amor. Permite, Senhor, que possamos sentir as tuas vibrações, assim como os teus discípulos sentiram no lago inesquecível, no momento das Tiberíades, no momento em que os pães eram divididos, no sermão das boas aventuranças, no momento das curas, no momento da noite estrelada na qual apontava aos teus discípulos o caminho. Senhor, te pedimos por aqueles que amamos e por aqueles que precisamos aprender a amar. Nos entregamos em tuas mãos e pedimos, ensina-nos a ser úteis, a amar, a viver e a seguir em frente, com esperança, alegria e amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela paciência, pela boa vontade, pelo carinho. Se Deus quiser, quarta-feira nós estamos aí de volta com o nosso estudo de mediunidade. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Boa noite.